momento nós vamos passar então à apresentação do novo Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais. Nós vamos estar, neste momento, com a apresentação com o Leonardo Germani, da Coordenação Geral de Monitoramento de Informações Culturais. Bom dia a todos. Muito obrigado pela presença de todos. A gente está muito satisfeito de fazer esse evento e contar com uma participação tão grande e também de apresentar os resultados do que a gente tem feito esse ano, que ao mesmo tempo são bastante grandes, se comparado ao ritmo que a gente enxergava que o Ministério vinha andando nessa área nos últimos anos, mas também ainda é só o começo. A gente está assim, com uma expectativa muito grande de que isso é o começo de um trabalho muito interessante que a gente vai fazer nos próximos anos. Eu vou apresentar a nova proposta do Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais, que a gente vem trabalhando nesse último ano, o estágio que ele está agora, como que ele se integra com tudo isso que o pessoal apresentou, e quais são os próximos passos para ele. O SNIC, para quem já conhece essa coisa, ele nasceu junto com o Plano Nacional de Cultura, lá em 2010, com uma de suas principais missões servir como ferramenta para monitorar a própria execução do plano. Mas ele vem sendo discutido há muito tempo, desde 2004, talvez 2005, mas demorou muito para ser concretizado e nunca se concretizou de uma maneira realmente interessante e que fosse útil para a gestão e agregasse valor na hora do gestor monitorar ou desenvolver uma política pública. Então, o que a gente tentou fazer nesses últimos meses foi transformar a percepção que a gente tinha do SNIC de que era um cadastro de informações para ele realmente ser um sistema de inteligência, um sistema de informações e indicadores que agrega informações e, como o secretário Guilherme disse, e que é útil, que serve para alguma coisa na hora do gestor fazer o seu trabalho. Vamos testar. Bom, como o secretário disse, a gente divide essa visão do SNIC em 3 eixos. No primeiro eixo programático, que a gente costuma dizer que diz o que a gente quer com ele, né? Então, a gente precisa muito construir um catálogo de indicadores que a gente consiga saber e ter um radar claro de quais são as coisas, quais são os números, quais são as informações que a gente precisa estar o tempo todo monitorando enquanto Ministério da Cultura. A gente precisa ter isso claro, a gente tem isso espalhado hoje no Ministério e não tem uma central de controle, digamos assim, um lugar onde você sabe quais são os indicadores que você precisa acompanhar e, obviamente, daí aonde eles estão, se eles já existem em alguma pesquisa, se não existe, como que a gente pode fomentar pesquisas para ir atrás desses indicadores, como que a gente pode construir esse monitoramento. Uma das suas missões principais é o monitoramento do Plano Nacional de Cultura, que completou 5 anos faz algumas semanas. Então ele entra agora na sua segunda metade, na sua reta final, e agora mais do que nunca é importante que a gente consiga de fato monitorar com qualidade e com precisão a execução das metas. A gente tem o objetivo de construir a conta satélite da cultura, que nos ajuda a saber qual é o PIB da cultura, se costuma falar, ou o valor agregado da cultura, ou seja, a participação da cultura na economia real do país, que é uma informação importante para a gente, inclusive, validar a cultura tanto no seu caráter simbólico, mas também no seu caráter econômico. A gente quer trabalhar na qualificação da gestão cultural, como já foi dito aqui na mesa algumas vezes, não vou me repetir. A gente quer trabalhar numa perspectiva de mapeamento colaborativo, como a secretária Ivana falou, de você ter um cadastro vivo e não mais um cadastro morto, estático e parado. E a gente quer trabalhar numa perspectiva de governo como plataforma. O que significa isso? A gente não precisa, enquanto governo, desenvolver todas as soluções através das quais os agentes culturais, os atores culturais vão interagir. A gente precisa dar a plataforma base onde várias aplicações possam ser desenvolvidas. Então, a gente tendo, por exemplo, uma rede de pontos de cultura, uma rede de bibliotecas, uma rede de museu formada e articulada nessa plataforma num ambiente digital, tanto nós, quanto governos estaduais, quanto sociedade civil, podem desenvolver aplicações
que façam essas pessoas interagir. Um edital particular pode aproveitar essa rede para divulgar e para fazer as pessoas se usar. O edital de circulação, por exemplo, pode aproveitar esse mapeamento que já existe para promover a circulação entre os agentes. Então, a ideia é que isso seja uma plataforma aberta, com as informações abertas e também com os mecanismos tecnológicos abertos para que permitam que outras pessoas, além de nós, desenvolvam aplicações que sejam úteis para o campo da cultura, sem que nós precisamos fazer tudo. O nosso papel é criar a base, criar a plataforma para que essas coisas possam se desenvolver. No eixo metodológico, a gente está fazendo um trabalho grande agora de mapear quais são as demandas de informações e indicadores que a gente precisa, tanto para o monitoramento do plano, que é a nossa principal missão, mas também para o desenvolvimento das políticas e para o monitoramento de outras políticas que a gente desenvolve. A partir daí, a gente vai identificar quais são as pesquisas e as fontes de dados que já existem, quais precisam ser criadas, em quais a gente pode encaixar dimensão cultural em pesquisas que já existem. Então, a gente tem parcerias estratégicas com o IBGE, a gente está em diálogo com o IPEA, e a ideia é que muitas pesquisas que esses órgãos já desenvolvem, a gente pode adicionar ali uma dimensão cultural para levantar dados que são ricos para a gente. A gente está construindo uma parceria também com o CETIC, que é um órgão ligado ao CGI-BR, o Comitê Gestor da Internet, que o Fábio Sene está por aqui, vai apresentar também mais tarde, para também fazer uma pesquisa na área da cultura e tecnologia da informação. A gente também está mudando a maneira da gente atuar enquanto a secretaria dentro do Ministério, que é, historicamente, essa área do Ministério, o Sistema de Informações e Indicadores Culturais, ele demandava informação para as áreas e para as vinculadas. Ele dizia para a área, olha, você precisa nos informar para que eu possa sistematizar as informações e devolver isso para a sociedade de alguma maneira. Então, de certa maneira, a gente gerava trabalho para as áreas que não necessariamente, e na prática não geravam resultado nenhum para elas. Então, elas estavam no seu dia a dia, fazendo o seu trabalho, fazendo a sua gestão, e ainda tinha uma coisa a mais que era informar ao SNIC o que estava acontecendo. Então, a gente está mudando essa lógica para uma lógica de nosso papel é também ajudar as áreas a sistematizar suas informações. Então, se a gente encontra uma área que já tem um super sistema de informações, que já está bem resolvida com isso, posso dar o exemplo do IFAM, por exemplo, que tem lá, pelo menos a parte de patrimônio material, tem um sistema já consolidado, não faz sentido a gente pedir para eles refazerem o trabalho que eles já fizeram para nos informar. A gente tem que achar um jeito de se integrar. E quando a gente encontra outras áreas que estão fazendo os seus sistemas, estão procurando maneiras de sistematizar informações, como foi o caso, por exemplo, que estavam aqui, a Livre Leitura, o IBRAM e a Secretaria da Cidadania e da Diversidade Cultural, a gente senta junto e fala, vamos fazer esse sistema de informações juntos e vamos garantir que essas informações se conversem e que esse sistema faça sentido dentro de uma perspectiva ampla do Ministério da Cultura, e aí ajudando, inclusive, com a parte tecnológica para viabilizar, muitas vezes, esses projetos, para não ficar cada um no seu canto fazendo as suas sistematizações de um jeito diferente. Então, a gente está mudando a gente não quer mais gerar trabalho para as áreas, pelo contrário, a gente quer ajudar as áreas a terem sistemas de informações que sejam úteis no dia a dia da gestão delas e que, por consequência, gerem informações para o Ministério e para a sociedade como um todo. E a gente quer, a partir do ano que vem, também oferecer essa infraestrutura tecnológica para estados e municípios. Isso na linha da qualificação da gestão cultural, a gente entende que muitos estados e municípios não têm a capacidade operacional de colocar no ar um sistema de informações. Mesmo que o software seja livre, como é o que a gente usa, você precisa ter uma área de TI, você precisa ter servidor, você precisa ter hospedagem, você precisa ter alguém que entenda, é complicado. Então, o Ministério está se colocando numa missão de oferecer aos municípios, aos estados, essa infraestrutura. Se ele quiser ter o sistema de informação, ter um mapeamento colaborativo, ter um site com uma agenda de eventos, ter um aplicativo de celular, a gente vai oferecer isso, e isso vai, de um lado, qualificar a gestão local ali no município, e de outro lado, gerar informação qualificada e integrada com todas as outras cidades e com o Ministério, e a gente cria aí uma bola de neve onde a gente vai cada vez mais conseguir ter informações atualizadas e abrangentes de todo o território. No eixo tecnológico,
a gente dividiu as nossas ações nesses módulos. Por enquanto, são esses que a gente tem. Então, um de dados, e aí são dados abertos, dados brutos, que podem ser trabalhados por pesquisadores em grandes planilhas, e podem ser trabalhados também por outros aplicativos, por aplicativo celular. Eu quero, para os hackers, para os pesquisadores, para os jornalistas conseguirem cruzar esses dados brutos com outros dados do IBGE, por exemplo, e fazer interpretações e leituras. Então, a gente quer ter uma plataforma rica de dados abertos, com muita informação, com todas as informações do Ministério disponibilizadas de maneira integral e seguindo os padrões de dados abertos internacionais. A gente tem uma plataforma de vocabulários que a gente entende que a tecnologia, ela vem, ela passa, hoje é uma, amanhã é outra, mas a gente quer, nessa parte do vocabulários, deixar um legado que seja perene. Ou seja, um sistema de informação no norte que diz biblioteca e um sistema de informação lá no sul que diz biblioteca, essa biblioteca tem que significar a mesma coisa no norte e no sul. E, idealmente, até internacionalmente, já que existem padrões de vocabulários controlados e tudo mais. Então, a gente está com um trabalho muito grande nessa área, já vou falar mais um pouquinho. A gente criou uma área de publicações, que a ideia é ser um repositório das pesquisas, das publicações, dos produtos de consultoria que o Ministério contrata, de artigos científicos, dos observatórios, por exemplo, ligados ao Ministério da Cultura e de outras instituições que têm publicação nessa área, e ser uma referência, um lugar de referência para pesquisadores, gestores. Nossa, eu quero procurar material analítico e pesquisas na área da cultura. Lá no site do SNIC tem aquela parte de publicações, que ali eu vou achar um monte de coisa. Essa é a nossa ideia. Uma parte de indicadores, e aí a diferença de dados para indicadores é que os indicadores já são dados trabalhados e interpretados, e também aqui numa perspectiva de que seja de fácil consulta, de fácil acesso. Você olhar, quero ver aquele gráfico, como é que está a distribuição do consumo do Vale Cultura. Você vai lá, tem um gráfico atualizado sempre do que está acontecendo, e que esse acompanhamento seja quase que em tempo real. Não é uma coisa que sai uma publicação a cada ano, não, mas sempre que tem uma informação nova, ela está ali publicada. Isso servindo tanto para o gestor da política, então para a equipe do Ministério da Cultura que trabalha diretamente com o Vale Cultura, por exemplo, ele no dia a dia da gestão dele vai estar olhando o mesmo gráfico que está disponível para o público em geral também acessar e consultar e ver. E por último, o mapa, o Mapas.cultura, que é baseado no Mapas Culturais, esse software que a gente está desenvolvendo agora em parceria com o Instituto TIM, que é essa base onde a gente vai ter esse cadastro vivo dos agentes culturais, dos atores culturais, das instituições, dos espaços onde acontece cultura, dos eventos culturais e tudo mais. Eu vou falar um pouquinho mais sobre cada um desses módulos. Então, a plataforma de dados abertos, ela segue padrões internacionais e usa ferramentas consagradas para a publicação de dados abertos. E mais do que a ferramenta, a gente está construindo uma metodologia de publicação desses dados. Então, cada dado, a gente está construindo, olha, tem um responsável por esse dado, tem um processo de curadoria, ele tem uma periodicidade de lançamento, ele tem um ambiente onde o responsável por esse dado valida, vê se tem algum erro, faz uma consolidação, publica isso, ou seja, criando todo um fluxo para que isso seja uma coisa constante. A gente não quer fazer nada que seja um grande esforço, publica e aí passa mais 2 anos sem olhar para isso. A gente quer construir processos mais do que... Por isso que tem super pouca coisa lá ainda, mas a nossa ideia é ir aos poucos, mas sempre que entrar alguma coisa, entrar de maneira consistente e garantindo que isso vai ser contínuo. O vocabulário, a gente está com um trabalho, com uma parceria com a Federal de Goiás, a professora Eliane, acho que está ali a professora Eliane, nossa parceira, para o desenvolvimento de ontologias da cultura, dos vocabulários controlados, dos glossários, enfim, de todos esses padrões que vão servir tanto para a construção dos sistemas de informação, mas podem servir também para o desenvolvimento de pesquisas, por exemplo. Então, a gente tem muitas pesquisas hoje que não usam as mesmas nomenclaturas, não usam os mesmos conceitos, e isso dificulta muito para a gente cruzar essas informações. Então, isso para a gente é um projeto central. A gente poderia falar horas sobre ele aqui, porque a gente está muito empolgado com ele, e porque é o que a gente enxerga que permanece. A tecnologia toda que a gente está usando pode ser que daqui a 2 anos mude, mas isso daqui
vai ficar e vai, inclusive, orientar as próximas tecnologias que vão ser desenvolvidas. E a gente tem também na lei do SNIC já prevista essa coisa do glossário da cultura, ou seja, está como papel do Ministério da Cultura orientar o país nesse sentido, olha, dá um norte, olha, isso aqui é um padrão que gostaríamos que todos seguissem ao fazer pesquisas, ao fazer sistema de informação, para que essas bases de dados, essas pesquisas possam se conversar. E é claro que é um desafio, porque a diversidade cultural, a diversidade desse campo, a dificuldade de você criar conceitos sólidos é muito difícil, você não vai conseguir ter um negócio perfeito e 100% que vai agradar a todos, mas a nossa ideia é ter uma coisa consistente e boa o suficiente para que valha a pena, para quem for fazer alguma coisa nessa área, usar esses vocabulários, apesar deles não serem 100% perfeitos, mas o benefício que ele vai ter ao ter a possibilidade de cruzar isso com uma série de outras pesquisas vai ser muito maior do que ele talvez ter um termo um pouquinho mais do jeito que ele gostaria. E mais do que isso, desenvolver um modelo de governança para isso, porque isso é uma coisa dinâmica. Então a gente quer acabar esse processo no final do ano que vem, com uma primeira versão desses materiais lançados, mas também com um modelo de governança em execução. Então, de quanto em quanto tempo esses vocabulários vão ser revistos, quem que vai participar dessas decisões, como é que é inserido um novo termo, retirado um novo termo, tudo isso definido para que isso também ande constantemente. Aqui só uma fotinho da parte de publicações, isso já está no ar, lá no snic.cultura.gov.br. Você pode buscar, tem algumas categorias, estamos no começo, mas já tem uma série de publicações centralizadas em algum lugar. Essa aqui é a parte de indicadores que a gente está lançando hoje também lá no site. E a gente começou já, viu, Kimin? Já temos os dados da Munic. A gente já veio trabalhando com os dados de 2006. E aí ontem, quando foi lançado os dados de 2014, já lançamos na nossa base de dados. E a gente já consegue fazer séries históricas de vários indicadores. E a ideia é que isso esteja no nosso site de uma maneira fácil de consultar. E também que a gente possa usar esses dados para cruzar com outros dados nossos. Então a gente vai ter um mapa de pontos de cultura, por exemplo. A gente quer cruzar o mapa de pontos de cultura com pontos... Por exemplo, um dado que tem na Munic desse ano muito interessante é os municípios que têm um espaço para circo. Isso para a gente para os pontos de cultura que trabalham com circo ou para outros editais do Ministério, a gente conseguir facilmente no mapa cruzar quem são os agentes culturais que trabalham com circo, onde é que eles estão e que municípios que têm espaço para circo. Se bem que os agentes que trabalham com circo nunca estão num lugar só parado, né? Mas tudo bem, foi só um exemplo. E o interessante disso aqui é como a gente está construindo um sistema de BI, de Business Intelligence, e aí em parceria com essa GTI do Ministério da Cultura, é aquilo que eu falei. Então, esses dados que vão estar no site, por exemplo, sobre o Vale Cultura, sobre a Lei Rouanet, são dados praticamente em tempo real. São dados que o gráfico que ele vai estar olhando, ele está lendo lá da base de dados que está no Ministério, que é a mesma base de dados que o gestor está trabalhando. Então, não é uma leitura que um jornalista vai, faz, tira uma foto e bota. Não, são gráficos que estão vindo da nossa base de dados de trabalho e que vão estar o tempo todo plotados no site para qualquer pessoa poder consultar. Então, são como painéis de controle, assim, salas de controle das políticas. E como eu falei, a gente quer que o mapa seja base para outras aplicações. Eu vou apresentar, algumas foram apresentadas aqui, eu vou apresentar um pouquinho mais com calma, mas já anunciar também que uma das que a gente está fazendo, que a gente está muito empolgado também, para o ano que vem, dentro da nova Política Nacional das Artes, capitaneada pela Funarte, vai haver um edital de circulação de artes cênicas, como sempre tem, e esse edital já vai ser baseado em uma plataforma digital que vai estar conectada com esse mapa. Então, a gente já vai criar uma aplicação que é totalmente independente, digamos assim. A pessoa que entrar no edital ali não vai precisar saber que existe um mapa da cultura, que tem todo esse arcabouço por trás, mas ela vai estar participando dessa rede. Ao entrar por ali, ela já vai poder interagir com todo o resto do universo que a gente já tem nesse mapa. Então, algumas coisas que já foram faladas aqui. O cadastro de bibliotecas. Então, aqui a ideia, esse mapa já nasce com todo um trabalho que a DLLB tem acumulado de mapeamento das bibliotecas, mas aqui também novas bibliotecas podem se cadastrar e, mais importante, as bibliotecas podem entrar e completar suas informações com uma série de informações que tem no questionário e no cadastro que o Sistema Nacional de Bibliotecas usa,
mas também fotos, e vídeos, e links, e a sua agenda cultural. Então, assim, a possibilidade que se abre a partir do momento que você tem essas bibliotecas mapeadas e que você tem os gestores engajados ali, mantendo a sua página atualizada. Eu estava falando com o Volney agora ali fora, já tem uma série de ideias que eles próprios estão trazendo de como que poderiam criar ferramentas para o intercâmbio e para a circulação entre as bibliotecas baseada nessa plataforma. A gente tem a Rede Cultura Viva, e aí é interessante mostrar a Rede Cultura Viva porque vocês veem que ela tem uma cara totalmente diferente e totalmente própria, e uma narrativa totalmente própria de cadastro. Então, isso é uma coisa interessante que a gente está batendo muito nessa ideia. Não é que a gente quer homogeneizar os sistemas de informação. A gente quer padronizar na camada dos dados, de como que os dados são salvos. Mas na camada da interação, isso pode ter uma independência totalmente. Então, os pontos de cultura têm toda uma narrativa e um jeito de se comunicar com os pontos muito próprio desse setor. Mas, por trás, ele está salvando as informações do mesmo jeito que todos os outros. Então, se entrar um ponto de cultura que é um ponto de leitura, ele vai aparecer também lá no mapa das bibliotecas, dentro daquela narrativa, dentro daquele jeito. Então, você consegue ter essa troca entre os sistemas, olhando para uma mesma base comum, mas cada um com a sua individualidade, com a sua identidade. Aqui é a plataforma dos museus, que também está nascendo agora, está crua, mas a ideia também é semelhante com a Rede Cultura Viva, onde o museu se cadastra, se autodeclara, e aí tem um processo dentro do IBRAM para validar e certificar. Aí eu não tenho que tomar cuidado com as palavras, porque cada sistema tem os seus detalhes, mas enfim, o museu se cadastra e o IBRAM consegue analisar se aquilo é mesmo um museu ou não, e aí certificá-lo como tal. E aí, os museus que já entraram cadastrados, quem entrar agora aqui, pode olhar o museu, achei, esse é o meu museu, e aí tem um botãozinho lá, este é o meu museu, daí ele clica lá, ele vai passar a ser dono daquele museu, e aí vai poder acrescentar as informações, e responder a pesquisa que tem ali, e atualizar os dados, agenda cultural e tudo mais. E isso vai nos propiciar a fazer também uma série de coisas para promover a interação entre esses museus. E o bacana é isso, esses museus que estão aqui, se forem um ponto de cultura, aparecem no mapa de ponto de cultura também. E vice-versa. Se tiver uma biblioteca dentro do museu, pode ser que ele apareça também no mapa das bibliotecas. Enfim, esses dados estão todos interligados dentro da base do Ministério. É importante pontuar que esse trabalho que a gente está lançando agora, ele não surgiu do nada assim, a gente vem trabalhando, e várias pessoas no Ministério já há mais de 10 anos, vem no Ministério, sai em outros lugares na sociedade civil, em governos locais, nesse processo de pensar ferramentas digitais para a gestão, nessa perspectiva aberta, nessa perspectiva colaborativa, nessa perspectiva de governo como plataforma que eu apresentei aqui. Então, há muito tempo a gente vem fazendo isso, que culminou agora com essa ferramenta do Mapas Culturais, mas que tem um histórico bastante grande e bastante denso e com muita gente envolvida, né? Eu estou aqui falando, na verdade, eu estou representando uma série de pessoas que estão envolvidas nesse processo há muito tempo. E aí, quando a gente resolveu, então, culminou nesse processo de desenvolver o Mapas Culturais, vale a pena eu me desenvolver um pouquinho só nisso daqui, deixa eu só ver como é que eu estou de tempo, tá tranquilo. Quando a gente pensou essa ferramenta do Mapas Culturais, quais foram as motivações que nos nortearam ao desenvolvê-la? Primeiro que a gente não queria, como disse a Ivana, um cadastro morto. A gente via vários problemas no cadastro. Então, eles geram retrabalho, que é aquilo que eu falei, a pessoa já tem lá o seu dia a dia de gestão, ainda tem que ficar informando um cadastro e colocando lá um envelopinho na boca de lobo, algo que não retorna nada para ela, mas é um trabalho a mais que ela tem que fazer. Eles geram informações superficiais, porque como aquilo não gera de valor nenhum para ela, ela vai fazer o mínimo possível para cumprir a obrigação e vai voltar para o dia a dia dela. Então, aquilo lá, você tem um monte de informação que às vezes não servem para nada.
E informações atualizadas, porque você está sempre atrasado. Você sempre tem uma informação que passou um ano que alguém atualizou, e você a dificuldade de manter aquela informação atualizada. Outras questões que a gente via também, aí já mais na gestão cultural como um todo, era a falta de informações, que já foi colocado aqui. E aí também vale ressaltar a falta de informação do território, o que está acontecendo na cidade, o que está acontecendo naquele bairro, às vezes é o que está acontecendo naquele centro cultural, que apesar de ser um centro cultural de gestão pública, você não tem as informações. Aí entra no segundo ponto, que é a falta de memória. Você chega para um gestor, muitas vezes, num equipamento público, e fala, me fala quantos shows teve aí esse ano, e não é trivial ele responder essa pergunta, porque ele foi divulgando os shows conforme foram acontecendo, a pessoa dos contratos foi cuidando dos contratos conforme eles foram acontecendo, e você não tem uma sistematização e relatórios e indicadores de saber o que está acontecendo ali, e isso se perde. A gente tem vários eventos que acontecem e você não tem uma memória institucional do que foi feito e como foi feito. E, por último, a dificuldade de comunicação, que é o esforço que cada equipamento e cada gestor lá na ponta tem que fazer praticamente sozinho para conseguir divulgar suas atividades, sem contar com um apoio institucional, um apoio de algo maior que facilitaria essa divulgação, que daria mais alcance à sua comunicação. Tem que cada um fazer um esforço muito grande por conta própria. Aí, para atacar esses problemas e para tentar construir um cadastro vivo, quais foram as premissas que a gente teve na cabeça? Primeiro, que a gente tinha que juntar os esforços de gestão e comunicação. Ou seja, a gente entendia que se a gente conseguisse, porque o gestor ele vai comunicar, de qualquer jeito ele vai comunicar, isso é uma necessidade que ele tem emergencial. Todo dia ele precisa comunicar o que vai acontecer, ele precisa fazer isso. Se a gente conseguir fazer com que o gestor faça isso no seu dia a dia, de uma maneira estruturada, ele vai gerar informação por consequência. Então a gente precisa ter uma ferramenta que entre no dia a dia da gestão. A ferramenta de sistema de informação não pode ser uma outra ferramenta, ela tem que ser a própria ferramenta de gestão, a própria ferramenta de comunicação. E essa ferramenta vai gerar informação por consequência. Então a gente queria uma ferramenta que fosse útil para o gestor no dia a dia dele, usar para comunicação e por consequência gerar informação. A gente entendia que essa informação tinha que ser gerada pelo responsável direto por ela, na ponta, com o mínimo possível de centralização. Quanto mais na ponta a gente conseguisse chegar, mais riqueza de informação a gente teria e mais agilidade a gente teria na geração dessa informação. E isso extrapola o campo da gestão e vai também para a sociedade. Eu já vou dar um exemplo, que é justamente essa coisa de editais e contrapartidas, por exemplo. Então, à medida que o gestor está comunicando através dessa plataforma, e eu vou dar o exemplo de São Paulo, que é da onde a gente veio e começou, e acho que é onde está mais avançada essa ideia, onde a gente começou esse trabalho pela comunicação. Então, ao invés de os equipamentos culturais enviarem por e-mail, com PDF, com anexo de Word, né, Giovana? Essas programações todas para um e-mail central na comunicação e a pessoa da comunicação ter que ficar trabalhando isso, a gente começou a incentivar que os próprios gestores dos equipamentos culturais subissem a sua programação na plataforma e a equipe de comunicação podia revisar, podia olhar, mas ir descentralizando. E lá dentro, isso também podia ir descentralizando mais ainda, nos departamentos, em cada ação de cada equipamento cultural, podendo descentralizar isso. Então, a gente tinha uma riqueza de produção de informação e como o sistema acaba orientando a pessoa a preencher os campos certinhos, facilita também e inibe um pouco a possibilidade de maneiras diferentes de comunicar e tal, e você cria uma padronização e descentraliza esse trabalho de comunicação de produção. E aí, à medida que isso está na plataforma, isso pode virar um site de agenda de eventos, como eu espero que entre no ar logo lá em São Paulo. Pode alimentar um aplicativo de celular e pode também exportar uma planilha para um pesquisador e pode exportar a planilha para você mandar para diagramação, para fazer o impresso que vai circular na rua, enfim. Você tem as informações ali e de quebra você tem a memória agora. Você consegue consultar o mês passado, o ano passado, e não fica mais perdido nos e-mails, aquela bagunça. E aí, quando você começa a abrir editais também, a partir da plataforma, é muito interessante, porque você pode colocar como contrapartida no edital
a obrigatoriedade dos grupos contemplados de informarem na plataforma o que elas estão fazendo. Então, a prestação de contas não vira só mais um relatório em papel a posteriori. Ele vira uma potencial divulgação dos eventos, que vai beneficiar tanto o grupo, que vai poder chamar público para o que ele está fazendo, como a gestão, que vai conseguir saber o que está fazendo em tempo real, antes delas acontecerem, e vai poder também visibilizar a ação de fomento, porque muitas vezes o fomento, os grupos recebem o fomento e vão estrear uma peça, por exemplo, em equipamentos particulares, ou vão no SESC, e aí isso some do radar do órgão público que fomentou aquela atividade e nem está sabendo, e nem está conseguindo dar visibilidade para a sua ação. E aqui pela plataforma, com a contrapartida dos grupos de subirem isso para a plataforma, você acaba gerando uma consequência de você conseguir que o órgão gestor dê visibilidade para a ação, e o que é mais legal, antes dela acontecer, para divulgar, para levar a público. Então a gente começou essa parceria com o Instituto TIM, depois de todo esse acúmulo de reflexões, lá em 2013, com o Juca, secretário de Cultura, e aí chamamos todo esse pessoal que tinha esse acúmulo de 10 anos aí pensando nisso, para pensar como seria essa plataforma, e começamos o desenvolvimento. Hoje ela já está sendo usada nessas localidades todas. Faz acho que 2 semanas o Uruguai lançou o mapa da cultura deles usando essa plataforma. E é interessante que alguns desses, eu destaco acho que Tocantins e Uruguai, nasceram absolutamente independente de qualquer influência do Ministério ou do próprio Instituto TIM. Eles estavam pesquisando ferramentas, eles viram, eles olharam, é livre, pegaram, usaram, instalaram e estão usando. Isso é muito bacana, porque isso a gente vê que realmente a gente está fomentando o desenvolvimento de ferramentas livres que vão qualificar a gestão cultural e que não vão gerar dependência, que realmente pode criar um efeito de rede que daqui a pouco o Uruguai pode estar desenvolvendo, investindo em desenvolvimento de tecnologia, e isso pode estar revertendo de volta para a gente e vice-versa, enfim, conseguir fazer essa colaboração realmente no nível do desenvolvimento de tecnologia livre para a gestão. Só mostrar um pouco mais detalhadamente uns exemplos do que é o Mapas. Esse aqui, por exemplo, é o mapa cultural de Sobral, no Ceará. Então, eles têm mapeado, eles têm um centro histórico lá. Isso aqui é interessante para mostrar como o mapeamento colaborativo é importante para o gestor ter uma visão sobre o território. Isso aqui é um bairro da periferia de São Paulo, com um único equipamento cultural público. E aí a gente foi nesse bairro e fez um trabalho com os jovens lá, para que eles saíssem no bairro mapeando o que havia de espaço cultural. E aí não conta só espaço como biblioteca, teatro, mas conta aquele estacionamento que de fim de semana os caras fazem um sistema de som e fazem festa, ou aquele bar de sinuca, mas que tem o sarau de sexta-feira, tudo isso. E aí esse mapa, depois desse trabalho, ganhou mais uma série de pontos. Esses pontos brancos são que tem mais de um ali, então eles ficam juntos. E aí você vê, aí o gestor olha para aquilo, primeiro ele olha para cá e fala, nossa, não tem nada aqui. De repente ele olha para cá e fala, nossa, tem um monte de coisa aqui que eu posso potencializar com uma política pública. E aí a ideia é que esse sistema, ele seja, por exemplo, isso aqui é um perfil de um evento, a ideia é que essas páginas sejam, a gente não queria fazer uma coisa com uma cara de cadastro, aquela coisa dura de consulta, cadastro. A gente queria fazer alguma coisa dinâmica e bonita e agradável o suficiente para que uma biblioteca do interior, por exemplo, que não tem um site, não vai ter uma página, nada, possa passar eventualmente a usar isso como o seu espaço na internet, onde ele vai colocar as fotos, onde vai colocar a agenda cultural. Ou seja, que seja uma coisa útil também para a comunicação, e não só como cadastro, registro. E aí, quando a gente fala de aplicações derivadas, eu falei bastante disso, isso aqui é o mapa da Virada Cultural, lá em São Paulo, que é um evento 24 horas de programação cultural, sem parar. Aqui são 1.300 eventos acontecendo. E aí você tem um mapa e tem tudo, e é muito legal, porque agora a gente tem a memória do que aconteceu exatamente na Virada Cultural. A gente tem 10 anos, ou 11 anos de Virada Cultural em São Paulo, e a memória está muito frágil desses 10 anos. Mas os últimos 2 anos a gente tem aqui gravado na plataforma exatamente o que aconteceu, aonde, que horas. E essa plataforma, ela é linda do ponto de vista de gestão, mas agora me coloco no lugar do cidadão, que não estou pensando em política pública, eu quero ir para a festa.
não é exatamente a ferramenta mais adequada, porque é um mapa com tudo ali muito raso, né? Tudo muito igual. Então, obviamente, a Virada Cultural tem um site próprio dela, que é um site de revista, com destaques, com notícias, com fotos e tudo mais, e tem uma programação cultural. Agora, essa programação cultural, ela vem automaticamente puxada do mapa. Então, você não tem mais o problema, que aconteceu várias vezes, desse site, que é um site efêmero, digamos assim, para um evento que pode morrer no dia seguinte, mas a memória do que aconteceu está salva lá no mapa. Mas, para a comunicação no dia com o cidadão, ele tem uma interface bacana, e aí tinha aplicativo para celular também, e se tivesse uma mudança na programação de última hora, mudava num lugar só, que é o mapa, e o site e o aplicativo já estavam atualizados também, não tinha mais aquela confusão de ter programações divergentes. Então a memória aqui está garantida. Isso aconteceu também lá com o Mês da Cultura Independente, com o Circuito São Paulo de Cultura, então já é uma realidade lá, a possibilidade de você ter esses grandes eventos, esses circuitos, que têm os seus sites próprios, a sua comunicação própria, a sua identidade própria, que pode se perder depois de alguns meses, mas a memória institucional, o que é interessante para a gestão, está garantido, está salvo lá no mapa. Então isso é valiosíssimo. Onde que a gente quer chegar com isso, né? Então a gente quer realmente chegar nessa ideia de ter portais temáticos. A gente entende que quanto mais específico a gente consiga fazer as ferramentas, mais adesão a gente vai ter. Então, quando a gente tiver um site para promover a circulação de peças teatrais infantis, musicais, tenho certeza que vai engajar muito mais esse público e eles vão estar interagindo ali, e isso vai estar gerando informação para a gente de uma maneira muito rica. Então, a gente quer ter vários portais. Quanto mais aplicações temáticas a gente tivesse apoiando nessa base, melhor para a construção dessas informações. E cada uma com sua identidade. Aquilo que eu falei, a gente ter uma biblioteca que é um ponto de cultura e que está num museu, vai aparecer nessas 3 bases, mas vai ser uma única entidade mantida por uma única pessoa, com um único login e senha, que vai colocar a foto num, vai aparecer nos 3. Enfim, ter uma inteligência aí dessa integração dessas bases. A gente quer pensar calendários nacionais de evento, que a gente consiga agregar daí esses calendários de evento dessas plataformas e criar páginas e aplicativos específicos para isso. A gente quer, em algum momento, integrar essa ação também com uma outra ação muito forte do Ministério, também na Secretaria de Políticas Culturais, para a parte de acervos digitais. Então, começar a cruzar daí, beleza, achei a biblioteca, o que tem nessa biblioteca? O que tem nesse Centro Cultural? E começar a cruzar esses acervos e fazer essas buscas também integradas. E, como eu falei, essa proliferação de aplicações derivadas, a gente quer, inclusive, estar pensando em fomentar o desenvolvimento dessas aplicações. Então, os próximos passos. A gente quer consolidar esse plano de dados abertos e ter uma consistência de publicação de dados abertos atualizados e constante no Ministério. A gente quer consolidar essa criação do catálogo de indicadores e ter muito claro e muito bem documentado o que está no nosso radar. Olha, o Ministério da Cultura está com isso aqui no radar, e são essas fontes, e é assim que o Ministério atua para conseguir levantar essas informações. Isso tem que estar muito claro e muito nítido para quem quiser saber e para a gente mesmo enxergar. A gente quer atuar no desenvolvimento de pesquisas em parceria com instituições, mas também pesquisas próprias e fomentando também iniciativas da sociedade civil para a realização de pesquisas e mapeamentos e tudo mais. A gente quer lançar o glossário da cultura. A gente quer dar o suporte aos estados e municípios a partir do ano que vem, aquilo que eu falei. A gente quer atuar também na formação de gestores para qualificar a gestão pública a utilizar essas ferramentas. A gente quer integrar os mapas, e aqui é uma questão super interessante, delicada e complicada, mas que a gente está trabalhando já há bastante tempo, que a gente tem, por exemplo, o mapa. A gente não quer que o Ministério da Cultura centralize isso para sempre e gere uma dependência muito grande dos estados e municípios. A gente quer dar a possibilidade para um município ter o mapa dele de maneira autônoma e independente, mas esse mapa, se estiver seguindo os padrões lá das ontologias e dos vocabulários que a gente usa, poder ser integrado.
Então, a gente dá independência, a gente não quer agora que não, todo mundo vai usar a mesma ferramenta e vai estar no nosso servidor. Não é isso. A gente quer permitir que as pessoas tenham a sua autonomia, mas que eles se conversem. Então, o mapa de João Pessoa, o que ele publicar lá, interessa para o Ministério saber e interessa que apareça no nosso mapa também e que interaja com as nossas políticas. O que entrar via mapa do Ministério, que está em João Pessoa, pode também aparecer lá no mapa de João Pessoa para interagir lá com o ambiente local municipal. Então, é isso que a gente está trabalhando, essa integração entre ferramentas que podem ser totalmente autônomas do ponto de vista de infraestrutura. A gente quer incentivar trabalhos e projetos de cartografia do território. A gente tem uma meta do Plano Nacional de Cultura, que é a cartografia da diversidade cultural, que está a cargo do IFAM. A gente tem um diálogo muito bom com o pessoal. E incentivar financeiramente esse desenvolvimento de aplicações derivadas. Eu acho que é isso. Muito obrigado. Talvez a gente possa ter 5 minutinhos, se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma coisa. E aí a gente, em seguida, vai passar para a apresentação do Antônio Alckmin, do IBGE, para lançar justamente, apresentar essa pesquisa que foi lançada ontem, do perfil dos municípios, que é uma pesquisa valiosíssima, que só tinha tido uma edição em 2006 e que agora vem com dados atualizados muito interessantes. Eu vou deixar para ele apresentar. Muito obrigado, gente. Está aberto para perguntas? Bom, está funcionando, está funcionando, tá. Meu nome é Cecilmar, todo mundo me conhece como Cel, eu sou de Belo Horizonte. E a gente já fez adesão à plataforma, estamos desenvolvendo lá também o Mapas Culturais. A grande dificuldade que a gente tem com os gestores é de dizer para eles, eles ficam perguntando o seguinte, mas os dados são abertos, é igual tu falou aí, tem um dado do museu. Então, qualquer pessoa chega lá e coloca a informação. Então, essa tem sido uma dificuldade, e eu queria ver se... Porque assim, a gente fez esse debate já em outros momentos, mas eu queria ver o que é que o MINC tem para a gente poder potencializar ou tentar convencer esses gestores de que isso não é um problema. Até porque, se qualquer outra pessoa entrar lá para colocar um dado na plataforma, uma mentira não persiste por muito tempo, porque ela tem, né, essa coisa de ser contactada e tal. Mas o gestor ele tem muito isso na cabeça, sabe? Então, de cara, ele já coloca isso como impedimento, como empecilho. Tá. Não sei se junta algumas para responder. Bom dia, meu nome é Cláudia Queiroz e eu sou do Colegiado Setorial de Música, né? Recém-eleito agora para a próxima gestão biênio 2015-2017. Queria parabenizar o Ministério da Cultura por essa iniciativa que é fantástica, mas queria pedir a vocês que pensassem que ainda está faltando uma coisinha aí, que é bastante importante, que é levantar o APL da cultura, né? A gente precisa levantar esses indicadores que são diretamente ligados à economia, porque o Ministério da Cultura, muitas vezes, as verbas dele é considerada como uma despesa, e, na verdade, não é uma despesa, né? Porque, embora ela não retorne diretamente para o Ministério da Cultura, né, ela tem um retorno na forma de impostos, na forma de emprego e renda, né? E ela movimenta e aquece a economia dos locais onde esses eventos acontecem, né? Então, é muito importante que a gente tenha esses indicadores também econômicos, né? O que significa isso? O que isso gera, né? Por exemplo, para a indústria, né? Para a indústria química, indústria têxtil, né? Petróleo, enfim, a gente tem toda essa ingerência que a gente não conhece, né? A gente tem essa ingerência na economia, mas a gente não conhece. Eu acho que se tiver aí uma abinha APL, a gente vai poder levantar os APLs locais, né? E também ter uma ideia da profundidade que a cultura tem na economia do país. Era isso que eu queria falar. Muito obrigada.
Só responder a Cel primeiro. Na nossa experiência, o problema normalmente é o inverso. É atrair as pessoas para irem lá se cadastrar. A hora que tiver o problema do cara indo lá se cadastrar falso para fazer alguma coisa é que começou a dar certo, na nossa percepção. E de fato, o que você falou é verdade, essa coisa não se sustenta. Assim como uma inscrição de edital, o cara pode mandar um envelope cheio de papel falso também, entendeu? É mais ou menos a mesma. Claro que é mais fácil dar alguns cliques e tudo mais. Mas assim, outra coisa é que também você pode criar vários processos. Por exemplo, o IBRAM optou por ter um processo mais rigoroso. Então só vai aparecer no mapa do IBRAM um museu depois que eles verificarem. Não vai se entrar lá e entrar de primeiro. Eles vão fazer um filtro a priori. Em outros casos, isso no mapa do SNCC geral, não, é aberto. Então você também tem uma flexibilidade para criar os seus mecanismos. Mas é isso, na nossa experiência, a abertura é você tirar barreiras no começo, pelo menos, para que as pessoas chegam e entrem e logo se vejam no mapa e logo interajam. O bônus é muito maior do que o ônus de repente um cara entrar para bagunçar. E a gente, até hoje, não teve nenhuma experiência de um problema sério, pelo menos. Em relação à PL, com certeza, a gente está em diálogo com todos os programas do Ministério, tem as incubadoras também lá nas Secretarias de Políticas Culturais, e a gente tem esse viés econômico muito forte, por isso que a gente vai ter duas mesas sobre economia, né? Uma sobre contas satélites hoje e uma amanhã sobre economia da cultura. Então é uma coisa que com certeza está no nosso radar. Acho que o Guilherme quer. Não, só queria comentar só sobre essa questão dos dados de economia. Acho que tem um primeiro desafio, uma primeira dificuldade que tem sempre a questão do intangível que todo mundo fala. Não, são processos que são difíceis de aferição por causa da intangibilidade. Acho que primeiro a gente tem que sair desse discurso da intangibilidade dos processos econômicos da cultura, né? A gente tem que, de fato, já temos condições hoje de fazer com que a gente mapeie cadeias, identifique gargalos, consiga perceber onde é que está a produção de valores em cada uma desses elos da cadeia. Então, acho que já temos condições hoje, já estamos maduros do ponto de vista de economia da cultura, pela dinâmica da sociedade, não por causa do poder público, mas pela dinâmica da sociedade, de conseguir fazer com que isso ocorra. Acho que tem alguns avanços, né? A gente está em conversa com o IBGE, e aqui tem muitos parceiros internacionais que podem dizer mais disso, mas com relação à conta satélite, a gente vai precisar avançar, de fato, em ter uma conta satélite que consiga fazer com que a gente perceba a participação da cultura no PIB nacional. Mas a grande questão tem várias economias da cultura, vários tipos de economia, de diferentes segmentos culturais, que também demandam um tipo de tratamento diferente que a gente vai precisar dar, né? Uma economia de museus, ela tem peculiaridades que são diferentes da economia do patrimônio, né? A economia dos pontos de cultura, baseadas na economia solidária, nas trocas, na rede, tem um tipo também de dinâmica econômica que é diferente, por exemplo, das indústrias culturais do audiovisual ou da cadeia econômica da música, que é mais forte. Então, também entender o quadro de cada um desses segmentos econômicos da cultura vai facilitar a gente voltar para conseguir fazer uma aferição mais correta dos dados. Mas isso aí está no radar e eu acho que é uma das grandes prioridades que a gente tem também com esse sistema. É isso, gente. Muito obrigado a todos. Vamos seguir.